Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Antes de começar o vídeo, eu peço seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bem pessoal, nesse sábado a gente teve o jogo entre Atlético Mineiro versus Flamengo. E o Mengão ganhou por 2-1. Mas só que infelizmente, o que vai ser matéria nessa noite de sábado e nesse domingo é justamente o episódio lamentável da agressão do preparador físico do Jorge Sampaoli em cima do Pedro, né, que acabou desferindo um soco no rosto do Pedro por conta de uma discussão entre os dois que foi bem acalorada, né, e nisso resultou nessa agressão. Mas assim, o que aconteceu? O Pedro, ele ficou irritado, né, por não ter entrado no jogo, né. O São Paulo fez todas as modificações e não colocou o Pedro. E nisso ele ficou irritado. E o preparador físico lá do Jorge Sampaoli, né, o Pablo Fernandes, não gostou da atitude do Pedro, né, que ao ver que ele não ia entrar, ele praticamente pegou e saiu do aquecimento, né. E nisso ele foi lá e falou, né, uma coisa pro Pedro, que o Pedro não gostou, retrucou ele. E nisso começou realmente uma calorosa discussão, que acabou justamente com o preparador físico do São Paulo agredindo o Pedro. E nisso, depois do ocorrido, né, depois do jogo, o Pedro foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o Pablo Fernandes. E assim, pessoal, é complicado, sinceramente, comentar esse caso, porque, cara, o Flamengo tá num momento até que bom agora, né? Os resultados estão começando a vir. O Flamengo já tá com um pé praticamente na final da Copa do Brasil. E hoje venceu bem, né, o Galo lá no Independência, né? Na casa do Atlético Mineiro. E isso era motivo de alegria, né, do elenco, porque você vencer um adversário forte como o Atlético Mineiro dentro da sua casa é um grande resultado, né? Só que, infelizmente, aconteceu isso, né? Aconteceu essa situação. A meu ver, é algo realmente lamentável, né? E até inacreditável saber de uma notícia dessa, né? Não dá pra acreditar que um cara, um profissional, que tá ali justamente pra poder prestar serviço pra um clube, chegue a esse ponto, né? Discordância sempre vai ter. O Pedro, ele tem um histórico até no Flamengo mesmo, e geralmente ele não aceita tanto assim ficar no banco. Até anteriormente, né, antes do Pedro começar realmente a decorar com a camisa do Flamengo, ele tava pegando os bancos, né, e nisso ele já tá começando a ficar até irritado, né, tava até cogitando ele sair. E até na época eu me lembro que tava até rolando umas notícias que o Palmeiras estava querendo o Pedro. O Palmeiras estava precisando de um atacante, né? Aí estava cogitando a contratação do Pedro na época. E nisso, né, o Pedro começou a ter a oportunidade e se tornou o jogador, né, se tornou o jogador que é hoje. Foi até para seleção, né, seleção brasileira, participou de uma Copa do Mundo, apesar de não ter participado dos jogos, né, de forma mais recorrente. Mas assim, o Pedro já tem essa coisa de inconformismo, né? De não aceitar o banco de forma mais assim, como posso dizer, aceitável. Eu vou usar esse termo. E assim, o Pedro, o Sampaoli, ele de fato ele tá pegando uns bancos aí, né? Porque o Sampaoli tá preferindo ter o Gabigol à frente, né, do ataque do Flamengo do que ele. E épocas, né, também recente, o Gabigol e o Pedro jogavam juntos, né? Os dois faziam a dupla de ataque do Mengão. E realmente é uma situação bem complicada, porque é o seguinte: essa questão de colocar o Pedro e o Gabigol é uma questão técnica, porque todo técnico ele tem uma preferência de tática. Então,
o Vitor Pereira tinha um, o Dorival tinha um também. E geralmente eles colocavam o Pedro e o Gabigol ali, como jogadores de frente. Só que o Sampaoli, como ele tem uma outra ideia de jogo, ele tá preferindo geralmente utilizar o Gabigol à frente e deixar o Pedro ali no banco. O que é uma situação que, sinceramente falando, acho que o jogador também tem que compreender um pouco, né? Da tática. Eu sei que, pelo jogador que é o Pedro realmente é um cara realmente incrível, um cara realmente que ali no ataque é um grande atacante. E eu acho que qualquer clube assim do Brasil queria o Pedro à frente do seu ataque, mas é uma questão de tática. Então, o jogador tem que também respeitar um pouco, né? O que o Pedro tem que fazer é mostrar em campo que ele é merecedor de ser titular da equipe. Até porque, convenhamos, o Pedro, ele não vinha fazendo grandes jogos com a camisa do Flamengo. Ele estava bem abaixo do que se espera dele. Até o Gabigol mesmo. O Gabigol também estava um pouco abaixo, já deu uma melhorada nesses últimos jogos, mas mesmo assim, tem um jogo assim que ele joga bem, tem outros que ele joga ruim. Então o Gabigol também não é aquele cara que tá detonando nessa temporada. Ele tá tendo umas oscilações. Assim como o Pedro, né? O Pedro realmente, nesses últimos jogos, tem jogado bem ruim. Só que é o seguinte, eu acho que nenhum profissional deve agir dessa forma. É bom sempre ter o diálogo com o jogador. Até porque quanto mais você assume um comando de uma equipe que tenha super astros, estrelas, jogadores de ponta, mais difícil é você conseguir administrar toda essa relação pessoal com os jogadores. Porque sempre tem uma guerrinha de orgulho, de ego. É normal, né? Tem uns jogadores que se acham o supra-sumo dos jogadores, às vezes não é nem isso tudo, né? Mas é uma coisa que os treinadores têm que saber lidar com o dia a dia, porque é bem complicado. Porque é fácil a gente aqui, do lado de fora, ficar apontando os erros, né? Ali, o treinador errou aqui, errou ali, poderia ter colocado fulano, poderia ter tirado ciclano. É fácil. O problema justamente é estar ali na hora e saber justamente administrar tudo isso, né? Administrar não só o lado do futebol, em termos de tática, mas também da gestão pessoal, né? A gestão realmente de elenco. Então é bem complicado. E, assim, a atitude desse treinador, desse preparador físico foi totalmente errada. Ele merece, sim, ser demitido, porque em qualquer lugar que você trabalhe, por exemplo, você trabalha numa empresa e você agride um funcionário seu, ou então um ativo, como chamam, né? Ali, você tem motivos um superior seu demitir você por justa causa. Ponto. Então, o certo, obviamente que daqui a algumas horas, né? Ou talvez no dia seguinte, vai ter o anúncio da demissão do preparador físico do Sampaoli por conta desse episódio. E, sinceramente, é o certo a fazer. É o certo. Só que o grande problema dessa situação é o depois, né? Porque é o cara que faz parte da comissão técnica do Sampaoli. E o Sampaoli, ele é um cara que é meio complicado, né? A gente sabe muito bem que ele tem um comportamento meio complicado, estourado. Ele não tem boas relações, né, com alguns jogadores, né? Isso já é histórico. Geralmente ele tem umas certas intrigas. Então, esse que é o problema, né? É saber como que todo mundo vai lidar com isso tudo. Tanto a parte da comissão técnica, né? Principalmente com o Sampaoli, como dos jogadores. Porque, pelo que eu percebi, e até parte da imprensa percebeu, é que o preparador físico, ele foi defender o Sampaoli da escolha dele. Pelo menos foi o que deu para entender. Então, nisso daí, o Sampaoli com certeza vai dar uma passada de pano na cabeça do preparador físico. O que pode irritar o elenco, que já falou, né? Já deixou bem claro que não vai treinar se o cara continuar
na preparação física. Se ele continuar, os jogadores já falaram que não vão treinar. Então, tem que haver uma conversa bem menos séria, reunir para poder eles se entenderem. Para poder não ter uma racha entre treinador e elenco. Porque aí pega, porque o Flamengo está entrando numa fase decisiva da temporada. Que tem finais da Copa do Brasil, falta o segundo jogo contra o Grêmio, né? Apesar do Flamengo ter uma grande vantagem para cima do Grêmio. Tem as oitavas de final da Libertadores, que já tá batendo na porta aí. Já nessa quinta-feira o Flamengo já vai inventar o Olímpia, né? Então, o Flamengo precisa contornar essa situação. Então, é preciso também o movimento por parte dos dirigentes do Flamengo para poder reunir o pessoal, para poder conversar e justamente, como a gente usa o tempo, passar panos quentes nessa situação para poder logo contornar essa situação o mais rápido possível. Porque se essa coisa começar a aumentar, aí, como eu sempre falo, futebol não é só dentro das 4 linhas. Também tem a questão extracampo. E o extracampo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, influencia nos resultados dentro de campo. E a gente sabe muito bem que aí também tem as pessoas que ficam criando conspiração, que dizem que o elenco do Flamengo gosta de derrubar o treinador. Entendeu? Então, mas isso daí são as pessoas que estão falando aí, alguns pessoas da imprensa. Então, se o clima começar a ficar insustentável por conta dessa situação aí o bicho pode pegar pro São Paulo. Então, a temporada do Flamengo pode até ir para baixo por conta de uma situação, sabe, onde as duas partes poderiam ter conversado. Porque o que o bom profissional deve fazer? Deve chegar, Pedro, vem cá. Pedro, é o seguinte, você não entrou nesse jogo, mas foi opção do técnico, tá bom? Então pense um pouco também no elenco, tá bom? Pense que isso tudo foi para ajudar a equipe, tá bom? Então no próximo jogo, a gente dá um jeito aí, conversa com o São Paulo para você entrar. A gente vê, inclusive o Pedro vai ter que entrar no próximo jogo porque o Gabigol pegou o terceiro cartão amarelo e tá suspenso. Então o Pedro vai ter que entrar no jogo para poder assumir aí o ataque do Flamengo. Então é preciso o cara chegar ali e saber conversar também com o cara, né? Saber contornar a situação. Eu sei que muita gente não gosta de ver a sua autoridade ser questionada. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? É chato ver alguém ali que desobedece, né, a sua ordem. É chato, de fato é. E como faz, ninguém tem sangue de barata, né? Às vezes esquenta a cabeça, o cara vai ali e vai realmente de cabeça quente tomar uma atitude que às vezes é destemperada. Esse é o termo que eu vou utilizar. Mas foi errado, totalmente errada a atitude do preparador físico do São Paulo. Mas assim, é preciso todo mundo sentar e conversar, bater um papo para poder contornar essa situação. A primeira medida, com certeza, vai ser tomada, que vai ser a demissão do preparador físico por parte da diretoria do Flamengo. O segundo papo é justamente ter uma conversa entre os dirigentes do Flamengo, o São Paulo e o elenco, para poder logo verificar se eles conseguem contornar essa situação. Porque, como falei, o Flamengo já está entrando numa fase decisiva da temporada. E isso daí tem muita coisa em jogo. Não é só questão só de títulos, mas também questão financeira, porque todo mundo sabe que, por exemplo, o Copa do Brasil é um dos torneios que mais paga bem, não só do Brasil, mas do continente, né? Então, é preciso pegar e ter diálogo de todas as partes, porque senão, filho, aí não vai. Se os jogadores pegarem isso daí e começar a ficar com birra do São Paulo, por São Paulo tá querendo passar o pano, né, no preparador físico, aí, filho, já era. Aí realmente vai ter um racha entre o elenco e o treinador, o que seria realmente lamentável, porque quem perde com isso tudo, com toda essa birrinha toda, sabe quem é? É o torcedor, que paga caro para ir lá pro Maracanã assistir o jogo da equipe. Já tem toda a teoria da conspiração que a imprensa já vem levantando, né, nos últimos meses, que os jogadores escolhem jogos para jogar. Então imagine com essa situação, né? Aí realmente o bicho vai pegar e vai ser bem complicado. E o torcedor que vai sofrer com isso tudo, né? Já não passa toda a temporada
no caso, todo o início de temporada que foi, né, do Flamengo, com várias derrotas vexatórias, com vários títulos perdidos. E quando a torcida tem uma experiência de ter uma reviravolta, né, nesse segundo semestre de conquista de títulos importantes, acontece isso, o que é realmente lamentável. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Esse daqui é o vídeo rapidamente aqui comentando. Rapidamente não, demorou um pouquinho aqui, né? Mas foi importante falar um pouco sobre esse assunto, né, que vai percorrer, né, durante a semana toda até o jogo do Flamengo. Ainda vão ficar comentando sobre essa situação entre o Pedro e o preparador físico do São Paulo. Tá bom, pessoal? Então, deixe seu like, tá bom, para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa ajuda aqui pro canal, tá bom? Deixando o seu like e também a sua inscrição. E não se esqueçam, tá bom, de acionar o sininho de notificação, tá bom? Porque muitas vezes o YouTube não manda os vídeos os inscritos, então você acionando o sininho, você não perde nada daqui do canal. Tá bom, pessoal? Agora sim, encerrando o vídeo, mais uma vez, muito obrigado por tudo e até uma próxima!